Olá, começa agora o programa Questão de Ordem. Recentemente, a Prefeitura anunciou a primeira microfloresta de Campinas, com uma previsão de 3.000 mudas de árvores que serão plantadas no Balão do Laranja, no Jardim Novo Campos Elíseos. A Secretaria de Serviços Públicos implantou um primeiro modelo no balão da Praça Fernando Fernandes Olmos, ao lado do Portão 6 da Lagoa do Taquaral, com 2.100 mudas de árvores em uma área de 4.820 metros quadrados. O plano é implantar 200 microflorestas em toda a cidade, nas regiões mais afetadas pelo calor. Se implementada em muitas regiões do município, pode diminuir o calor nessas áreas? Diminuir a poluição do ar, impermeabilização do solo, aumento da biodiversidade? Será que tem outras vantagens? Bom, para debater a arborização da cidade de Campinas, a criação de microflorestas, eu recebo aqui no estúdio o vereador Igor Diego, o vereador Wagner Romão, presidente da Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente de Enfrentamento aos Efeitos das Mudanças Climáticas, e o João Pedro Serrano, que é engenheiro florestal da Secretaria de Serviços Públicos. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Igor Diego, começo com o senhor. Como é que enxerga, a implantação das microflorestas aqui na cidade de Campinas? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Boa tarde, muito obrigado. Gostaria de agradecer também a presença aqui do meu companheiro aqui de programa. É o Wagner Romão, vereador sempre atuante aqui também, um professor, aprendo muito com ele. João Paulo também, representando o nosso secretário, Paulela, seja bem-vindo aqui, obrigado também. Olha, esse é um tema muito pertinente, A gente está discutindo hoje aquilo que a gente tem conversado no dia a dia lá no distrito do Campo Grande. Eu nasci e moro lá e a gente tem sentido na prática esses efeitos das mudanças climáticas lá no distrito do Campo Grande e também no distrito do Ouro Verde. Então a comunidade sente na pele isso e hoje a gente está discutindo na prática algumas ações que prevê melhoria no dia a dia do cidadão. Vereador Wagner Romão, de acordo com a Prefeitura, esta iniciativa é para combater as mudanças climáticas e o senhor criou recentemente a Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente de Enfrentamento aos Efeitos das Mudanças Climáticas. A Frente Parlamentar vai acompanhar essa implantação, vê com bons olhos, tem alguma preocupação? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Obrigado, Gabriel. Prazer estar aqui. Prazer, vereador Igor Diego, também ao João Pedro, pessoal que está nos assistindo também em casa. Eu acho que é super importante essa iniciativa, a gente tem que considerar todas as iniciativas que estão direcionadas para esse enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas. A gente sabe que as árvores, sejam as microflorestas, sejam aquelas que já existem, as praças que devem ser arborizadas, são super importantes para que a gente possa diminuir a temperatura média nas regiões, para que a gente possa ter mais permeabilidade do solo, que o solo possa acolher melhor a água que vem das chuvas, evitar enchentes. Então essa é uma iniciativa super importante, bem-vinda que a Prefeitura esteja olhando para isso, uma vez que, de outro lado, a Prefeitura também tem feito ações, depois acho que quero até ouvir aqui o João Pedro a respeito disso, que são, de certo modo, contraditórias a essas iniciativas. A gente sempre tem batido muito, e esse vai ser um debate muito importante nos próximos anos, meses e anos, a respeito da questão do plano diretor. A gente vê que, infelizmente, Campinas tem tido muita dificuldade. Aliás, o plano diretor que foi aprovado em 2018, ele é contrário a essa ideia de que a gente deva preservar um cinturão verde no entorno da cidade, inclusive nas regiões mais periféricas, porque ele praticamente liberou a expansão urbana para essas áreas, para praticamente todo o território do município. Então, sim, é importante que a gente tenha locais em que as microflorestas possam ajudar a conter a temperatura, que a gente possa ter mais árvores, possa ter menos poluição ambiental, mas de fato a gente precisa também discutir como um todo, afinal de contas a cidade ela é integrada e a nossa preocupação na frente está muito baseada nisso, a gente pensar soluções integradas para a cidade. Claro que é super bem-vindo essa iniciativa, mas
importante que a gente acompanhe e fiscalize. E participa do Questão de Ordem o João Pedro Serrano, que é engenheiro florestal da Secretaria de Serviços Públicos. Como que surgiu nesta ideia, este projeto, a necessidade para uma metrópole como Campinas ter estas microflorestas urbanas? E para quem está nos acompanhando, o que é uma microfloresta urbana? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Muito obrigado, Gabriel, vereador Igor, professor Wagner Romão. A microfloresta surgiu, foi uma concepção do nosso prefeito, Dr. Dário Saad. Ele vislumbrou esse projeto. Esse projeto ele já acontece em outros países, na Europa principalmente. E o Dr. Dário trouxe para a nossa secretaria, para o secretário Ernesto Paulela, que prontamente já adorou o projeto, já trouxe para nós, os técnicos que estamos diretamente nessa área. E produzimos, idealizamos juntamente a várias mãos esse trabalho. Pegamos algumas essências do que Campinas tem. Campinas é uma cidade que historicamente já vem cuidando do meio ambiente desde sempre. E aí como que foi? A gente pegou, idealizou esse projeto, pensou assim, vamos colocar microflorestas principalmente em pequenas praças que estão descobertas, rotatórias, que normalmente a gente vê a rotatória, é só aquele gramado. Uhum. Então a gente começou a imaginar, projetar isso, e juntamente com o prefeito, Dr. Dário, a gente falou assim, vamos pensar no número, 200. E aí a partir disso a gente começou a idealizar o tamanho, que parte desde 200 metros quadrados até 1.000 metros quadrados. Por exemplo, no protótipo que a gente fez no balão do cartódromo, ali, conhecido vulgarmente, como balão do cartódromo, a gente conseguiu alocar 2.000 árvores, 2.170 mudas. E a partir desse protótipo a gente já consegue ver tempo de serviço, quanto tempo a gente demora para implantar uma microfloresta de 2.000 metros quadrados, de 3.000 metros quadrados, e começou a idealizar esse projeto e ver aonde que a gente vai alocar as próximas. A próxima, como você muito bem disse, vai ser no Balão do Laranja, conhecido ali como Balão do Laranja. Ali a gente colocou a área do balão por volta de 3.000 metros quadrados. A nossa previsão é de plantio de 3.000 mudas, perdão. Só que, claro, ali já existe alguns indivíduos arbóreos, algumas árvores, então assim, a nossa previsão é sim 3.000 mudas naquele balão, mas caso não dê, a gente coloca um pouquinho para o lado, coloca ali, mas com certeza, naquele local vão ter 3.000 mudas. Na sua resposta você falou sobre protótipo. A gente pode dizer que por enquanto é um projeto piloto e que serão observadas o comportamento dessas mudas, ou de fato isso já está implementado aqui na cidade de Campinas para as próximas? Não, o projeto ele já foi para a Câmara, já foi aprovado da nossa parte técnica ali. O protótipo foi mais para a gente entender tempo de plantio, porque assim, não é só a gente chegar e plantar as mudas, A gente tem que abrir as covas, tem que fazer uma adubação, correção de pH do solo, então tem bastante coisa envolvida. A escolha de espécies, porque não é apenas a gente pegar as mudas que a gente tem no viveiro, que todas as mudas que a gente vai discutir isso, mas todas as mudas que a gente utiliza no plantio é produzida pela Prefeitura de Campinas, salvo algumas exceções que são doações de termos de ajuste de conduta. Mas então assim, a gente tem que selecionar as espécies, alocar tudo. Então aquele protótipo foi para a gente entender como que vai ser essa implantação das microflorestas. Sobre essa questão das espécies, Igor e depois Wagner Romão, eu lembro principalmente no último ano, diversos requerimentos de informação à Prefeitura sobre manutenção das árvores. Nós tivemos comissão especial de estudos aqui na Câmara Municipal de Campinas, fez diligência no Bosque do Jequitibás. Enfim, é um assunto que também chama atenção, que preocupam vocês, vão acompanhar essas implantações, ter o cuidado para saber se é a espécie correta, para a gente não ter problema no futuro? Gabriel, a gente tem essa preocupação sim, na periferia principalmente, está atrelado às questões das árvores e em algumas outras preocupações. Hoje, a comunidade, a gente está com um projeto lá junto com a Secretaria, e a parceria com a CPFL, de fazer
plantios ali em vários bairros do Distrito Campo Grande, a gente vê que muitos moradores estão tendo dificuldade em aceitar esses plantios nas calçadas, que não é sobre florestas urbanas, mas se conectam de forma geral com o projeto discutido aqui hoje. Mas por que isso? Porque muitas vezes a comunidade tem dificuldade de entender o projeto, né? O assunto que é trazido aqui hoje é importante para que a gente possa também ser multiplicadores. Nós, vereadores aqui da Câmara Municipal, possamos aprender também um pouco mais, entender como isso vai ser na prática, quais os serviços estarão à disposição da comunidade para que eles possam entender sobre essa mudança que está tendo na região e na comunidade. É importantíssimo a gente conseguir se comunicar. Então, é tão importante quanto as questões ali técnicas, por exemplo, de solo e cuidado, mas eu deixo um alerta aqui para a comunicação. Nós precisamos entrar com uma comunicação simples, uma comunicação assertiva, as pessoas entenderem qual é a relevância e a importância de maneira clara. E por que está sendo feito isso? Porque são florestas urbanas. A gente planta um monte de árvore e aí a comunidade já tem preocupação hoje de uma área que já é escura. A filha, o filho chega da escola à noite, da faculdade, vai ter iluminação pública, preocupado quem vai estar ali no meio dessa floresta urbana, usando de até abrigo para cometer algum crime ou coisa do tipo. Então essas questões a gente, eu acho que pode acompanhar, deve acompanhar para conseguir entender as preocupações paralelas da comunidade. E às vezes são alguns mitos, algumas preocupações que a gente possa ir trabalhando em conjunto e conscientizando. Essas preocupações que você diz da comunidade têm a ver com relação à manutenção das árvores, medo de quando chove, cai um galho, cai alguma coisa da árvore ou não? Essa é a maior preocupação. A gente tem muito chamado, se a gente... vou fazer hoje uma pesquisa, eu já tive essa oportunidade na gestão passada, inclusive nós montamos aqui até uma comissão na época, vereador, que os pedidos estavam demorando muito. Uma das principais demandas dos vereadores é dar uma resposta. Às vezes não é sobre podar ou extrair, mas pelo menos que um engenheiro ou que tenha um laudo técnico possa fazer essa visita. Então, pode ser que eles tragam essa preocupação, que já é uma experiência frustrada, e para os problemas das nossas florestas urbanas. Igor, mas como vai ser quando a gente precisar aqui na comunidade? Será que tem perigo? Esses espaços estão sendo pensados, perto das casas, não é? Então, acho que é relevante, sim, essas preocupações e a gente trabalhar em cima disso. Wagner, quero ouvi-lo também sobre essa questão das espécies e como são urbanas a proximidade com a população. A gente fez um requerimento de informações logo no início dessa legislatura, né, do nosso mandato, a respeito de onde as mudas, né, porque assim, o que nós vimos desde o final de 2022, 2023, se eu não me engano, foi aquele período de chuva, né, que teve aquelas 2 mortes, infelizmente, no Bosque do Jequitibás e ali no Taquaral, no Parque do Taquaral. Sim. E a partir dali vem um movimento todo da prefeitura, que inclusive fez um acordo com a CPFL para o corte, né, para a poda das árvores. Isso incomoda demais, porque, infelizmente, a CPFL, né, acabou sendo terceirizada para realizar essas podas, e é como se a gente entregasse para a raposa a chave do galinheiro, porque o interesse da CPFL, com todo respeito a essa empresa, né, é de proteger a fiação e evitar que as árvores possam causar algum tipo de curto, ali, algum problema na fiação, que é a responsabilidade deles. E aí você acaba tendo uma situação em que, ao invés de você fazer uma poda que seja razoável, né, que possa preservar tanto a árvore como preservar a fiação, que é o ideal, né, a empresa tem feito o que a gente chama de podas drásticas, ou seja, podas assim, né, no grau mais avançado, né, o que não precisaria ser feito. Então a gente vê inúmeros exemplos, a gente anda pelas ruas por aí, a gente vê inúmeros exemplos em que essas podas poderiam ter sido muito menos drásticas e são podas muito mais, né, agressivas à árvore, algumas até matando, comprometendo a árvore e até causando o desbalanceamento da árvore, a perda do ponto de equilíbrio. E aí você torna
as árvores muito mais passíveis de caírem numa tempestade, numa chuva, alguma coisa assim. Então, acho que esse é um ponto importante da gente questionar a prefeitura, porque a prefeitura não pode se desresponsabilizar, depois eu queria até ouvir o João Pedro, né, a respeito disso, ela não pode se desresponsabilizar dessa ação, né? Não pode jogar, não pode dizer que é a CPFL que fez. A prefeitura tem uma responsabilidade. A outra coisa é que os cortes de árvores em locais em que tanto as pessoas tinham essas árvores há muito tempo, né, como mesmo no Taquaral, em que foi um corte de eucaliptos enormes, etc., a gente até respeita nesse sentido porque são árvores exóticas, né, que não são da flora brasileira. E, enfim, é justo que, uma vez que você tem uma situação ali de risco eminente de queda, que haja essa necessidade do corte. Mas a gente também questionou a questão a respeito do quanto do que é plantado pelo município em contraposição a essas árvores que são cortadas, enfim, essas podas que ocorrem. E a gente tinha um dado de 2024 que a prefeitura tinha plantado cerca de 207 mil mudas. Né? E fizemos um requerimento de informação para saber exatamente quantas eram, né, aonde essas mudas tinham sido plantadas e as espécies que dessas mudas tinham sido plantadas. Infelizmente, o retorno que nós tivemos foi muito decepcionante. Tanto porque se apontou que a prefeitura tinha feito o plantio de 20 mil e tantas mudas, ou seja, mais ou menos 10% do que tinha sido noticiado, né? E de outro lado, que as espécies não foram indicadas e, mais do que isso, também os locais específicos, né? Quer dizer, agora você está falando balão do laranja, né? Balão do cartódromo, então a gente tem condições de identificar, inclusive de fazer a fiscalização sobre se as mudas estão bem, se as mudas não estão bem, se a coisa está avançando ou não. O que a prefeitura mandou para a gente foi uma relação de bairros, né? Então a gente não tinha essa informação, não tivemos essa informação. Estamos estudando o que a gente pode fazer agora para obter essa informação. Quer dizer, das duas, uma, ou a prefeitura não tem essa informação, ou ela não está prestando contas de maneira direita, né, de como ela tem que fazer para o legislativo. Então acho que são essas questões que estão em torno do debate sobre as árvores na cidade, né? Não vou avançar aqui, porque acho que tem mais temas, né? Mas queria falar um pouco também sobre a questão da segurança. Eu acho que essa própria... Né, tem muitos moradores e moradoras, infelizmente, nós temos uma situação em que a árvore que está ali na calçada, a pessoa não pode mexer, né? Ela só pode mexer sob autorização, que de uma parte está correto, mas de outra parte atrasa demais as podas que as pessoas às vezes querem ter, né, necessitam de ter. E mais do que isso, né, acho que a nossa preocupação, vereador Igor, as pessoas às vezes ficam bravas porque a árvore faz muita sujeira, tem muita folha no chão, quero cortar. Então tem realmente que ter um trabalho educativo e ao mesmo tempo de manutenção, né, podas constantes, né, processo de manutenção da árvore, para que isso não aconteça. Quanto menos árvores a gente tiver, mais impermeável vai estar o solo, mais dificuldade a gente vai ter com relação a poder conter um pouco da poluição ambiental. Então, acho que esse é um trabalho muito importante. Outras cidades em outros países têm um apreço muito grande pelas suas árvores. Eu acho que a gente precisa realmente seguir esse caminho. Tomara que as microflorestas sejam aí um novo paradigma da gente pensar a arborização aqui na cidade de Campinas. Vamos lá então, João Pedro, que são muitos questionamentos para você, nós vamos por partes, né? Sobre essa preocupação, então, que tem dos moradores e que os vereadores trouxeram aqui também. Houve um estudo para saber sobre essa vegetação das microflorestas urbanas. São as mesmas espécies por toda a cidade ou são espécies diferentes? Vamos por partes. Vou começar pelo final agora do professor aqui, dessa arvorifobia que está existindo aqui em Campinas, né? Não só aqui em Campinas, mas em todos os lugares, né? A gente recebe diversos, centenas de milhares ali, pedido para avaliação da árvore, justamente por causa desse medo, né? O pessoal tem medo da árvore que está ali, muito pessoal que não entende, vê uma árvore inclinada, não necessariamente ela está inclinada porque ela está tombando, ela está em busca de luminosidade, ela está crescendo do lado de um prédio, de um lado não tem iluminação, então ela acaba indo. Então a gente recebe bastante desses pedidos que muitas vezes não geram nenhum tipo de demanda para nós. Então isso é um ponto.
Tipo de vegetação nas microflorestas. Isso, a gente assim, o nosso viveiro ele é projetado, ele é para árvores de uso urbano, uso de árvores para via pública. Então assim, as árvores que a gente vai colocar nas microflorestas são majoritariamente as árvores que a gente utiliza na arborização do viário. Mas assim, a gente produz outras espécies para reflorestamento, para recuperação de área de reserva legal, de APP, né, que é a área de preservação de córregos. Então assim, nós temos um leque maior, além do que a gente usa na arborização do viário. E é o que eu falei de início, né, a gente faz todo um estudo para aplicar as espécies nas microflorestas que tem o melhor desenvolvimento, seja ela de desenvolvimento vertical, que é para crescer, ou então de sombreamento das outras, porque a gente não planta apenas árvores, as árvores para crescer. É diversidade, é alimento para a fauna, é beleza cênica por causa da floração. Então a gente usa um mix de espécies justamente para atender tudo que precisa tudo que tem numa floresta para ter exatamente uma microfloresta. E de onde vêm tantas mudas assim? Nós temos coletores de sementes, e a gente tem árvores matrizes, né, aqui em Campinas, na Mata de Santa Genebra, em bosques. Então a gente faz essa coleta de sementes, leva para o viveiro, a gente beneficia elas. O que são? É quebrar dormência. Muitas vezes é uma semente, se a gente plantar diretamente no solo, ela não vai crescer nunca. Ela precisa de uma escarificação, por exemplo, que é você raspar a semente, que seria, talvez na natureza, entrar no trato digestivo de um animal, ele, através das excretas dele, ela já está pronta para crescer. Outras não, outras a gente deixa em água, então tem todo um processo estudado, acadêmico, para a produção das mudas. Numa resposta anterior sua, você falou sobre um viveiro. A cidade de Campinas tem este viveiro? A população tem acesso a ele ou não? Nós temos 2 viveiros em Campinas, ambos ficam no Xangri-Lá. Um viveiro ele é mais especializado em flores, paisagísticos, que a gente usa principalmente nas entradas da cidade, em vias, canteiros centrais. E temos um outro viveiro também lá no Xangri-Lá, que é mais especializado em árvores arbóreas, que é as que a gente usa de fato na arborização do viário, nas microflorestas. E o viveiro é aberto à população, a população pode ir lá, pode retirar, se eu não me engano, são 5 mudas por CPF, com 6. Obrigado, Eu já fui lá. Boa. São 6 mudas, com comprovante de endereço, de residência aqui de Campinas, com CPF, o município pode retirar essas mudas, a escolha dele no local. O nosso viveiro hoje tem, o de arbóreas tem mais de 100 mil árvores estocadas lá no nosso viveiro. E essa plantação é para dentro da residência dele? Isso, hoje aqui em Campinas a gente orienta os municípios a não plantarem mudas nas calçadas próprias. Porque a gente sofre muito isso, né? Volta no que a gente falou da arborofobia, porque muitas espécies o município ele recebe, ele planta sem o conhecimento técnico. Então essa árvore ela cresce demais para uma calçada estreita, que às vezes a gente tem uma calçada estreita, a gente põe uma espécie, vamos colocar uma espécie, assim, por exemplo, um jequitibá, que tem um crescimento gigantesco. Ele não é próprio para calçada, ele é próprio para praças, para bosques. Então, por isso que a gente pede para o município não plantar, por mais que tenha vontade, mas não. A gente tem uma equipe técnica na secretaria que estuda, conhece as espécies e orienta as espécies corretas. Um questionamento que o vereador Igor Diego fez logo no começo, na questão da segurança pública. A gente está falando de meio ambiente, mas tem essa outra questão que está sempre muito relacionada. Em caso dessa microfloresta urbana, vamos supor, a árvore cresce 2 metros de altura, distância 1 metro, fica ali difícil, vai ficar escuro. A Secretaria de Serviços Públicos pensou nessa questão da iluminação pública por estar numa área urbana? Isso. É assim, né? Por mais que a gente queira reproduzir a floresta no seu estado natural, na microfloresta, que é um ambiente que à noite é escuro, a gente está em um ambiente urbano, um ambiente antropizado, um ambiente que a gente sabe que, por mais que a gente não queira, existe o risco, existe. Então a prefeitura a gente já prevê iluminações nas praças rotatórias, onde a gente for implantar,
justamente para isso, para inibir esses outros problemas que tem na área urbana. Para os vereadores agora, Igor Diego e Wagner Romão, está tramitando aqui na Câmara de Campinas o projeto de lei complementar, que é de autoria do Poder Executivo, para a criação do Programa de Adoção das Microflorestas pela sociedade civil, pela Associação de Moradores, de pessoas jurídicas, para fazer esta urbanização sustentável, né? Para fazer o cuidado e também a manutenção. Projeto que certamente será debatido aqui na Câmara, mas eu já quero saber o posicionamento de vocês ou uma opinião desta possibilidade da sociedade civil e da Associação de Moradores terem também uma microfloresta urbana. Fala, professor. Não, eu acho que é ótimo, né, que a sociedade se envolva. Quando a gente faz o nosso pedido de requerimento de informações a respeito de onde estão sendo plantadas as mudas, é porque existe um monte de gente, né, que está pedindo para nós, para que eles querem saber onde é que essas mudas estão sendo plantadas, porque eles têm interesse nisso. As pessoas estão percebendo cada vez mais que replantar, que regenerar territórios, né, a gente poder pegar situações, às vezes em que você tem há muitos anos, né, situações em que você não tem ali uma árvore, você não tem uma vegetação, as pessoas estão percebendo que isso é necessário. Eu recebo muitas sugestões, até depois eu vou passar aqui para o João Pedro, muitas sugestões de locais que querem receber esse tipo de intervenção como, né, semelhante às microflorestas. Olha, não só assim, na região central da cidade, mas nas periferias da cidade, enfim, são muitos lugares em que as pessoas têm entrado em contato conosco, até por essa verificação que a gente tem essa preocupação com a questão ambiental. Então, a sociedade civil, as associações de moradores, mesmo, né, o pequeno empresário que tem ali um comércio local, ele tende a querer que o seu espaço ali seja um espaço bacana, legal, arborizado, que possa diminuir as temperaturas, né, enfim, que possa ter uma situação positiva. Então, acho que a gente vai analisar o projeto, né, em detalhes sobre como que ele está sendo proposto pela Prefeitura, pelo Poder Executivo, mas acho que, a princípio, isso é muito importante. A gente precisa sempre envolver a sociedade nas ações que o poder público está fazendo, seja a Prefeitura, seja a Câmara, porque a gente vai ter não só mais respaldo, mais legitimidade junto ao cidadão, mas também pode diminuir, inclusive, esse distanciamento, né, que existe entre a ação do poder público ou de uma empresa, por exemplo, como a CPFL, na relação com os cidadãos. Outro dia a gente teve uma situação ali na Joaquim Paiola, lá no Nova Europa, né, na Avenida Joaquim Paiola, em que houve uma revolta da população local com relação aos cortes também, né, assim, quase que na raiz, né, das árvores que estavam lá há décadas sob um fio de alta tensão ali, sobre as torres de alta tensão. Até então não tinha havido nenhum acidente. Claro que isso poderia acontecer. A gente sabe que é problemático, sim, ter árvores naquela situação. Qual que era a principal reclamação da população? Que ela sequer tinha sido consultada, né? Então, a gente tem que desenvolver, nos ambientes democráticos, né, esse tipo de relação com a população, né? Às vezes, é inevitável fazer o corte da árvore? Tudo bem, é inevitável, tem laudo, tem parecer técnico, tudo direitinho. Mas tem que haver diálogo, porque as pessoas nasceram com aquela árvore, brincaram de balanço naquela árvore, tem aquela árvore como uma referência, né, uma memória afetiva ali forte. Sim. Então, assim, o poder público ele tem que ter esse cuidado com as pessoas, né? Então é isso que a gente bate. Então, ter conexão, ter a sociedade civil, ter o pequeno comerciante ali envolvido na atuação, né, na ação, vai plantar árvores, vai cuidar das mudas. Tem gente que faz isso de maneira voluntária, né, cuida de jardins de maneira voluntária, a gente tem diversos exemplos na cidade. Então, acho que é isso, tem que caminhar nesse sentido. Igor, quero ouvi-lo também sobre este programa de adoção das microflorestas. O projeto logo vai vir para a gente analisar também, não tenho conhecimento total dele, mas a iniciativa, eu acredito que não apenas a melhor iniciativa que nós temos, não apenas para fazer o plantio, mas para a gente montar um ecossistema educacional sobre o tema. Eu acredito que a ideia de montar esse ecossistema com o setor da sociedade é muito bom e gostaria de ver ações
principalmente da educação, sabe? Levando esse tema, tentando participação das escolas, das creches locais, montando num raio, no perímetro da microfloresta ali, a comunidade, pelo menos no plantio, que não seja na adoção. Então a gente, de verdade, eu acredito que é uma oportunidade única, né? Que não sei quando será outra, que nós temos para trabalhar a conscientização de médio a longo prazo. Por quê? Porque são as crianças. Hoje nós temos uma situação que a gente vê se repetindo muito, por exemplo, de conscientização, que é comum ainda nas periferias, o próprio morador cortar a árvore, mesmo, nem sabe da lei, vai lá, pega o machado e corta e resolve o problema dele, joga em qualquer lugar, descarta, entulha em qualquer lugar, e a gente vê esse problema parecendo que não tem solução. Então, volto a dizer, a questão da educação. Então, se a gente tiver esse projeto de lei, não sei como ele está formatado, porque muitas vezes, hoje o projeto de lei de adoção de praça, por exemplo, que já existe na casa, eu vejo que as pessoas muitas vezes procuram, não a sua maioria, mas eu já vi, procuram para poder pôr a placa legal ali, uma empresa, coloca uma placa, começa a cuidar, mas a hora que ele vai embora, sabe, ele não tem mais essa responsabilidade e o Poder Executivo não tem como cobrá-lo disso. Então, a gente precisa formatar um projeto que seja, assim, que tenha também as responsabilidades muito bem ali descritas no projeto, para que realmente quem queira, né, quem queira fazer essa adoção, que seja pessoas, talvez a comunidade local, associações de moradores, com uma finalidade mais social do que simplesmente uma placa comercial para fazer uma publicidade, talvez, que não também não vejo problema nisso, mas desde que realmente entregue isso. Porque na prática, eu tenho feito indicação para limpar lá, por exemplo, várias praças que são adotadas hoje, que seria de responsabilidade de quem? Das empresas. Das empresas. E às vezes eu passo e tenho que fazer a indicação. Não estão sendo bem cuidadas. Mas a iniciativa é boa, né? Eu aprovo, a ideia é muito boa, não li o projeto, mas eu acho que dá para caminhar nesse sentido, sim. João Pedro, novamente muitas questões para você. Primeiro, é possível a sociedade civil, a associação dos moradores fazerem esta adoção das microflorestas? Isso. A nossa ideia de adoção, né, de microfloresta, ela é baseada na adoção de praças. No entanto, uma microfloresta é muito mais complexa do que uma praça, né? Uma praça normalmente é gramado, então é roçagem, tudo. Microfloresta não. Vamos colocar que a gente está trabalhando de no mínimo uma área mínima no projeto de 200 metros quadrados. A gente vai trabalhar com no mínimo 200 mudas. Tá. Então, assim, a manutenção ela é um pouco mais, vamos dizer, ela tem que ser mais caprichosa para a gente não ter essa perda de muda. E também, por ser um projeto de reflorestamento, mesmo que micro, são 3 moldes, né, de adoção. Ou é só manutenção, ou manutenção e plantio, ou o projeto como um todo. Que aí, isso é a nossa ideia, né? A empresa, ela protocola um projeto, a gente analisa, vê se está tudo certo, se as espécies que ele propôs está correta com o que a gente entende que é correto para aquele local. Então, esse projeto de adoção, conforme o vereador Igor falou, ele é baseado, sim, na adoção, no projeto de adoção de praça, no entanto, ele é um pouco mais complexo. Na resposta... Tem que ter a supervisão, né? Exato. Do próprio departamento específico da Secretaria de Serviços Públicos, senão compromete até o trabalho já realizado. Perfeita colocação. Na resposta anterior do Wagner Romão, ele falou sobre este possível conflito que tem das árvores com estes fios por toda a cidade. Essa é uma preocupação que vocês têm também? Existe realmente saber a altura que está sendo esta árvore com os fios que hoje estão sob responsabilidade da CPFL ou das empresas de telefonia, enfim? Não, com certeza. Toda a escolha de espécies que a gente utiliza
não só nas microflorestas, mas na arborização do sistema aviário, é tudo pensado, é tudo projetado, com altura. A gente já tem a bibliografia, a altura estimada, a altura máxima das espécies. Então tudo que a gente faz é baseado na literatura. Quando a gente vai fazer a arborização de uma via, do lado que não tem fiação, a gente planta árvores de maior porte. Do outro lado, a gente entende que uma árvore de pequeno porte, aliado com a de grande porte do outro lado da via, elas conseguem muito bem amenizar a temperatura local. E voltando no que o vereador Igor falou, ele falou lá do bosque, né, lá da área do Campo Grande e tudo. Hoje a prefeitura, juntamente com a microfloresta, existe um trabalho também de arborização da região do Campo Grande, que está sendo realizado. Nós já fizemos 4 bairros lá. E voltando também na educação ambiental, que o vereador também falou, a metodologia que a gente está aplicando nessa arborização do Campo Grande é inovadora aqui. O que a gente faz? A gente vai com engenheiros, técnicos, bate de casa em casa, conversa com o morador da casa e faz um processo de convencimento dele quando não tem árvore, explica para ele que tipo de árvore que a gente vai plantar, que não é uma árvore muito grande, se ele não quiser, para tentar trazer de volta esse amor pelo meio ambiente, que acabou há um pouco tempo atrás, assim, diminuindo bastante. Essa preocupação é natural da população. Então a gente já está fazendo, nós já fizemos o Parque Valença 1, Parque Valença 2 e o Parque da Floresta. E agora, nesse momento, nós estamos implantando com toda a metodologia. Conversa com o munícipe, conversa com ele, explica que tipo de árvore que a gente está planejando colocar ali, se é uma árvore de maior porte. Se ele falar assim, eu queria uma árvore com uma floração assim, a gente indica do jeito que o morador pede, justamente para tentar melhorar Campinas nessa parte de arborização. Existe esse diálogo com a população, Isso, então? É um diálogo direto. O engenheiro da prefeitura conversa, bate na casa, conversa, o morador faz os questionamentos dele, a gente prontamente responde, e aí, se tiver ok, que está tendo um sucesso tremendo, a gente marca o local, a equipe nossa da prefeitura abre a calçada, faz o plantio e fecha com o anel. Igor? Isso é importante, João, dizer que melhorou bastante esse processo. No início, lá no Parque Valença 1, a galera ia plantando em quantidade, talvez para atender a metodologia ou programa. O cara chegava do serviço à noite, ele ia tirando. Quem plantou isso aqui? Não, daqui a pouco vai fazer sujeira, como o professor Wagner Romão falou, daqui a pouco vai crescer, quem vai vir podar, que inferno, já arranquei 2, plantaram mais uma, e eu recebia isso no meu WhatsApp, né? Quem que foi que plantou isso aqui? E aí ele deixava um comunicado no portão falando do programa. Então colocava uma cartinha, plantamos, tal. E aí nós levamos para o secretário. Falei, secretário, eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais com calma, né? Então, assim, parabenizar que mudou realmente o trabalho. Hoje bate nas casas, explica para o morador, porque eles entenderam que não adianta eu plantar uma árvore, falar que é lei, por mais que a lei permita esse tipo de situação, só que é na calçada do cidadão ali, né? A cultura nossa ali dos moradores é mais difícil um pouco. Então, deixar também consignado que mudou e a gente vai aperfeiçoando. Eu pude acompanhar, já falei por algumas vezes na tribuna da Câmara até, para conscientizar os vereadores das suas bases, né? A gente poder levar essa conscientização através de palestras em comunidades, associações, igrejas, porque eles ainda não estão entendendo a importância, mas depois de uma conversa, uma orientação, a maioria acaba aceitando. E assim, vereador, foi muito bom você colocar no Parque Valença 1 que o Parque Valença 1, juntamente com o cartódromo, foram os protótipos. Então o nosso projeto de arborização iniciou lá. E assim, eu tive o prazer de fazer minha pós-graduação, eu utilizei o bairro do Valença 1 como a tese da minha especialização.
E ali a gente tinha no bairro inteiro 350 árvores. Isso anterior à efetivação do projeto. Nós plantamos mais de 450 árvores, somente naquele bairro. Então a gente aumentou a arborização do Parque Valença 1 em mais de 140%. Então isso que era o primeiro, o nosso protótipo desse outro projeto. Não é o caso hoje, a gente está discutindo aqui a microfloresta, mas vale a pena esse dado aqui, porque foi extremo sucesso, tanto é que estamos caminhando nele até hoje. Sobre os benefícios, até para quem está nos acompanhando, a população entender. Você falou sobre diminuição de temperatura. Na minha abertura, eu falei que as microflorestas ampliam o sombreamento, diminuem a temperatura onde são implantadas, contribuem para combater as ondas de calor, servem de refúgio e alimento para a pequena fauna urbana, filtram o ar, combatendo a poluição. De fato, tem esses ganhos, tem vantagem para o público que está nos acompanhando entender os benefícios de uma microfloresta. Com certeza. A microfloresta, ela é, como a gente fala, um aglomerado de árvores. Então, assim, uma árvore já consegue absorver gás carbônico, diminuir a temperatura, mesmo que de um local. Quando você tem uma residência, você faz a escolha correta de uma árvore, aquela sombra diminui muito diretamente. Então, quando a gente tem um aglomerado desse, ele serve como barreira de som, barreira de fuligem. Então, e tem um ponto interessantíssimo que é uma base nossa desse projeto, que é o sequestro de carbono. E o que é o sequestro de carbono? Né? É a árvore ela absorver o gás carbônico da natureza, e aquele gás carbônico se transforma em carbono, se transforma em lignina e fica preso na madeira da árvore. Então, a gente não vai diminuir muito o aquecimento global se a gente colocar isso em grande escala. Então, quando a gente está com a microfloresta ali, ela está sequestrando carbono. É muito semelhante, fazendo uma analogia aos combustíveis fósseis. Conforme a gente vai tirando os combustíveis fósseis e vai utilizando, vai aumentando os gás carbônicos, o gás carbônico ele vai voltando para a atmosfera e vai promovendo o aquecimento global. Qual que é o papel das árvores e das microflorestas? Resgatar esse gás carbônico que muitas vezes todo mundo aqui utiliza os combustíveis fósseis, e a mesma coisa, quando você corta uma árvore e você queima uma árvore, que nem acontece isso no Brasil, não só no Brasil, a gente não pode achar que só o Brasil faz queimada, que só o Brasil. Todos os países fazem, não adianta a gente falar que porque o Brasil... Não, todos fazem. Então, quando a gente faz o plantio, a gente está amenizando e retardando esse aquecimento global. Isso que é o mais importante. Igor e Wagner, segundo a Prefeitura de Campinas, a criação das microflorestas será priorizada em regiões com maior risco de ilhas de calor, levantadas pela Secretaria do Clima e pela plataforma Urb Verde. E aí distritos do Campo Grande, Ouro Verde, Nova Aparecida, Barão Geraldo, Sousas, Joaquim Egídio, Vila Costa e Silva, Vila Miguel Vicente Cury, Jardim Santa Mônica, Vila Padre Anchieta. Estão adequadas essas regiões? Aprovam? Gostaria que fossem outras áreas da cidade? Wagner e Igor. Acho que aí é uma questão técnica, né, que tem que ser observada. Eu acho que esse é um pouco a mediação aqui, o vereador Igor, né, sabe bem disso, entre o que é o desejo dos parlamentares nas suas bases, que a gente tem diálogo com várias regiões da cidade, mas eu moro em Barão Geraldo e lá tem um movimento ambientalista muito forte. Então as pessoas querem, claro, levar provavelmente esse tipo de iniciativa para as suas regiões, para os seus bairros, para aquele lugar, para aquele terreno que ele está vendo ali que poderia se tornar uma microfloresta, né? Mas acho que aí tem uma questão técnica, né? Até ia perguntar para o João Pedro qual que é o prazo da implantação dessas 200 microflorestas, né? Acho que se há esse estudo técnico sobre aonde tem ilhas de calor no município, e a gente sabe que nas áreas mais periféricas, né, a não ser que elas já estejam muito próximas, né, de alguma floresta remanescente ali, são as áreas mais complicadas, né, de ter calor realmente, porque são áreas de implantação mais recente, então você não teve essa
cultura, né, do plantio de árvores, como você tem em bairros como, por exemplo, Guanabara, né, que tem muitas árvores, tem 2 bosques importantes ali, ou mesmo em Barão Geraldo, mesmo em outras regiões da cidade. Então, acho que a perspectiva aí tem que ser técnica realmente, tem que ser de onde que você tem essas questões e como é que você lida com elas. Agora, queria reforçar, a gente esteve muito envolvido nessa semana passada, né, com essa área aqui da Praça da Norte Sul, da Ralph Stettinger e da Augusto César, né, que ali tem um projeto de piscinão e a gente se envolveu muito, nosso mandato se envolveu bastante na tentativa de alertar a prefeitura de que qualquer intervenção naquela praça é muito prejudicial para a população, para a imagem da prefeitura, porque nós vamos bater forte se alguma coisa acontecer ali com aquelas árvores, né? E que a gente tem que pensar alternativas. Então, queria também provocar aqui o João Pedro a respeito dessas outras possibilidades que envolvem, né, o plantio de árvores e as soluções de microdrenagem. A gente entende, a gente já fomos atrás de literatura a respeito disso também. Os piscinões como uma solução para a drenagem urbana, elas podem eventualmente acontecer em determinadas situações, mas há muitas outras opções mais modernas, né, que estão mais relacionadas à sustentabilidade, a iniciativas mais sustentáveis, de dar conta disso. Porque no final das contas o piscinão é, né, um grande reservatório de água né, concretado ali, e a gente acha que essa não é a melhor solução, sobretudo quando a gente está tratando de uma praça que, né, teriam que ser mais de 400, cerca de 400 árvores a serem retiradas aqui, né, na Norte e Sul, nas proximidades ali do Laurão. Então eu queria aqui provocar, João, a respeito disso, né, como é que esse projeto pode se articular a essas iniciativas de microdrenagem para que possamos também se utilizar disso. Ali aquela área, por exemplo, do cartódromo, é uma área que alaga sempre, né? Vocês pensaram nisso também, quando vocês colocaram essa área como um protótipo? Sim, sim. A gente, quando a gente pensou nessa área como protótipo, existem espécies que elas são adequadas, espécies paludosas, a gente chama isso tecnicamente. São espécies que são plantadas mais próximas do curso d'água. Então, assim, quando a gente está fazendo um projeto de restauração ambiental, principalmente em áreas de APP, próximo de córrego, a gente já faz essa escolha de espécies que aceitam essa inundação. Porque ali a gente sabe que, corriqueiramente, tem esse problema. Então, assim, ali as espécies foram um pouco mais selecionadas, apesar de ter sido protótipo, então elas foram um pouquinho mais selecionadas, justamente para, caso ocorra esse tipo de evento, a gente não tenha a perda total das mudas que estão lá. Igor, está de acordo com essas áreas na cidade de Campinas? Gostaria que a sociedade participasse também, chamasse para os seus bairros? A provocação que eu também complemento aqui, professor e João, em relação a essas zonas de calores, né, que identificamos aí, principalmente ali no Distrito Campo Grande, a Secretaria do Verde, as ações sobre o outro ponto, que é o desmatamento. Nós temos a APA do Campo Grande, né, que é uma das APAs mais destruída ambientalmente falando. A gente tem debatido isso aqui na casa. Então, as ações assim são louváveis, todo o esforço, todo o estudo, né, até trabalhos de conclusões de curso, que não é só o João, mas tem outros, né, que eu recebi aqui do secretário Paulela, falando desse tema. Só que, em contrapartida, diariamente nós temos ações que continuam ali prejudicando a nossa APA, né? Tanto a APA Campinas como a APA do Campo Grande. Loteamentos irregulares, né? A formação de novas áreas e a gente não vê uma efetividade. Eu vou dar um exemplo. Hoje, de manhã, eu recebi uma denúncia. O maquinário estava na área da APA, estava continuando o desmatamento, eu acionei os órgãos competentes, a fiscalização foi lá da Secretaria do Verde. Então, o que a gente faz? A gente proíbe uma grande área, só que a gente não tem condição, é o que eu percebo na prática, de fiscalizar toda essa área. Eu não sei qual é o projeto de fiscalização. Então, a gente precisa também, em contrapartida, manter o que nós temos. Sim. Né? É o que o professor Wagner Romão está falando da área do piscinão, mas também nós temos as nossas APAs. Então, quando a gente conseguir ter efetividade
em várias frentes, mais a microfloresta, aí a gente acredita que chega num resultado que, academicamente falando, eles estão prevendo, né? Tecnicamente, a gente está prevendo essa onda de calor, porque pelo pouco que eu entendi, essas microflorestas, elas se comunicam, né? Eu sou formado na área de TI, então o que eu imagino é como se fosse uma rede sem fio, né? Que elas estão interligadas e se comunicando, formando um grande ecossistema. Então, se a gente derruba uma rede aqui, a gente vai ter uma falha em algum momento para alguma parte. Então, assim, tecnicamente, na minha especialidade, é isso que eu entendo. Então, é importante a gente mapear, entender qual é a política pública de manter o que nós temos hoje e seguindo com os projetos de avanço. Criar e fiscalizar, João Pedro. A parte de fiscalização não é competência da Secretaria de Serviço Público, né? É da Secretaria do Clima, né? Mas a gente tem que ficar sempre de olho, né? Os vereadores, eles são ativos, eles estão com os olhos em todos os lugares justamente para tentar coibir. A gente sabe que essa especulação imobiliária, essas ocupações irregulares não são problemas exclusivos de Campinas, no Brasil todo. Mas é difícil porque a gente, como técnico da área, sofre bastante. Atrapalha o trabalho de vocês. Sofre bastante. E para quem está nos acompanhando, o solo aqui da cidade de Campinas, ele é rico em nutrientes ou vocês têm dificuldade em implementar essas microflorestas por toda a cidade? O solo ele pode mudar a característica dele de 1 metro para 1 metro. Então, assim, é difícil a gente falar no geral. No geral, os solos, eles são pobres. Tá. Então, mas a gente, quando vai fazer o plantio das microflorestas, a gente faz as covas, pega o composto que a gente tem da usina de compostagem, que hoje todas as podas e roçagem da serviços públicos, eles vão para a usina de compostagem, a gente processa esse composto e depois devolve para adubação, tanto das covas para a microfloresta, como das floreiras e todos os plantios de Campinas. A gente faz isso, então, por mais que o solo seja pobre, a gente faz com certeza esse enriquecimento. Igor. Um dado interessante, eu não sabia, porque eu sempre escutei que tudo que se planta dá aqui em Campinas. Então eu achei que era um solo muito rico, os antigos. Sim, varia muito, viu, vereador? É porque, no geral, eles são pobres, mas é que o Brasil é muito bom, né? Então, por mais que ele seja pobre nutricionalmente, ainda dá. João, até complementando só a pergunta anterior, que a gente falou sobre as áreas, né? E eu lembrei de uma coisa. O Barão Geraldo, o professor mora lá e ele foi muito feliz. Lá existe um ecossistema comunitário muito forte, ambiental. Eles querem, talvez, até mais que o pessoal que eu sinto na prática, que eu estou conversando com o pessoal da periferia, sabe? Então, assim, é difícil. O pessoal da periferia, ele quer sombra, mas não quer a árvore. Então, então, esse trabalho de conscientização de região para região, sim, porque a gente viu os distritos aqui mencionados, né? Então, vai ter um trabalho como se fosse feito de cidades diferentes mesmo. Vai ter regiões que vocês vão ter muito apoio local, apoio da comunidade, participação, outros que vão ter bastante resistência. Sim. Então, é importante já estar com um grupo, né, João, preparado para essas adversidades de frente de trabalho. Isso parte por educação? Vocês imaginam que este assunto precisa estar nas escolas, os professores conversando com os alunos levam este tema para casa? Isto é um dever do município? Poderia ter uma orientação para as escolas municipais, escolas particulares também, discutirem sobre microflorestas em Campinas, já que o projeto prevê 200, né? É um número significativo. Vocês imaginam que este deve ser um assunto de educação também? Olha, eu acho que educação formal, com certeza, sempre é algo muito importante. As escolas estaduais, municipais, nas diversas modalidades aí, nos diversos períodos, né? Educação básica, ensino fundamental,
educação infantil, né? Sempre é muito importante que tenha esse tipo de iniciativa. Agora, eu acho muito que a gente precisa também olhar para uma população que já não está mais na escola. Né? População que tem uma preocupação, olha, e sobretudo, quer dizer, as pessoas idosas que já passaram pela escola há muito tempo e que eventualmente possam ter um tempo livre para se dedicar a esse tipo de atuação, portanto, promover formas de modalidades de educação não formal. Né? A gente vê, por exemplo, as pessoas que estão hoje frequentando a EJA, né? Educação de jovens e adultos. Uma parte são jovens realmente, né? Mas tem uma boa parte de são pessoas que estão redescobrindo a educação, Sim. que estão redescobrindo a possibilidade de ler e escrever, né? E de se formar também. Então eu acho que sim, as crianças, os adolescentes são super importantes e isso devia estar realmente no currículo para essa moçada já ir aprendendo. Mas eu acho que tem um aspecto comunitário, né, que eu quero sempre valorizar. Isso tem um trabalho a ser feito com as organizações não governamentais, as organizações da sociedade civil, as próprias igrejas, né, que tem também uma relação mais próxima com as pessoas, com as comunidades. Então eu acho que às vezes a gente fica meio preso a determinados equipamentos, né, como as escolas, mas, por exemplo, os equipamentos de saúde são super importantes para a gente lidar com isso. Né? Você estava falando da questão do solo, às vezes você usa o mesmo solo, mas se você tem técnicas de agroecologia, por exemplo, né, de você deixar o mato crescer e lidar com o mato, lidar com aquela espécie vegetal que está ali, que antigamente você via como uma inimiga da produção, uma inimiga da planta, mas ela é uma apoiadora, né, uma amiga daquela produção, porque você vai ter aquele manejo do solo diferenciado. Né? Então, eu acho que ter esse contato com os diversos equipamentos e com as comunidades é uma iniciativa muito importante. A gente faz pouca campanha, não campanha eleitoral, meu vereador. A gente faz pouca campanha de conscientização das pessoas. Né? Você vê a coisa do resíduo sólido. Há quanto tempo que a gente não vê na cidade uma campanha de separação do lixo orgânico com relação ao lixo, né, que vai ser para reciclagem. Né? A gente tem um problema grave, né, que são essas caçambas já aí, alguns bairros, né, acho que uma boa parte dos bairros já tem as caçambas verdes maiores, que são destinadas para o lixo orgânico, e está tudo misturado lá dentro. Né? Então as pessoas não têm essa conscientização e o poder público, a prefeitura, precisa ter esse tipo de ação também. Né? Então precisa ser algo mais constante na vida das pessoas, essa ação publicitária mesmo, né, de explicar para as pessoas que elas precisam ter uma consciência ambiental, que vai ser melhor para todo mundo, que cada comunidade, cada pessoa tem o seu papel a cumprir, e eu acredito muito nisso. Então, escolas são importantes, claro, mas eu acho que tem que ter algo a mais do que isso. Né? A gente tem que pensar em conscientizar as pessoas, campanhas publicitárias, espaço em jornal, espaço em rádio, televisão, internet, enfim. Acho que é assim que a gente consegue criar uma outra situação que possa nos preparar melhor para o futuro, que não está nada legal, né? Mas que está colocado aí. Professor, eu estava refletindo aqui sobre o seu pensamento e até me veio uma lembrança. A gente, na parte religiosa, a gente tem bastante discussão e divergência sobre o que é certo e errado. Sim. E o meio ambiente é uma das poucas pautas que todas as religiões apoiam. Exato. Todas têm princípios nas escrituras ali, independente, que tem a obrigação, a consciência de cidadania de cuidar do meio ambiente. Então, nós temos a nosso favor também, como o senhor falou, né, a abrangência de atuar em várias frentes religiosas. Então, isso é uma oportunidade que nós temos que aproveitar, sim. A gente fez um programa aqui, né, da campanha da fraternidade da Igreja Católica, mas que dialoga com todas as outras religiões sobre ecologia integral, né? Então isso tem uma importância grande. Que é o tema deste ano, né, sobre o meio ambiente. Exatamente. Secretaria de Serviços Públicos pode encabeçar uma campanha, João Pedro? Eu acredito que tem secretarias da comunicação, da educação, que eles são muito mais capacitados, né, tecnicamente, tem profissionais que estudam para isso, mas a gente pode ir como apoio, pode apresentar projeto, pode mostrar na prática como que funciona, mas eu assino embaixo do que os vereadores falaram. A gente precisa dessa educação.
Talvez por eu ser da área, eu vejo mais notícias e mais no dia a dia dessa parte do meio ambiente. Então, eu tenho esperança, eu acho que tá tendo uma mudança do meio ambiente. Tá. Só que eu não sei se é por eu ser da área e ver mais coisas, ou se é de fato o que está acontecendo. Você vê um cenário positivo, então, em relação à população eu acredito com essa... Sim, eu acho que está mudando, sim, essa visão da população. Tempo encerrado. Então, vereador Igor Diego, eu quero agradecer muito a disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar do programa Questão de Ordem mais uma vez. Já faço um novo convite para você retornar até os nossos estúdios e fica aberto aí para suas considerações finais. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, a gente voltando a participar aqui, eu acho que é minha primeira participação dessa nova legislatura. Então, muito obrigado, agradecer os profissionais da TV Câmara, sempre muito atenciosos, todos vocês, e agradecer o meu companheiro aqui, vereador Wagner Romão, professor, também agradecer o João, representando o secretário Ernesto Paulela, mostrou que conhece bastante do tema e deixou a gente mais empolgado. Então, vamos lá discutir e levar esse tema para a nossa comunidade. Vereador Wagner Romão, também muito obrigado por novamente ter aceito o convite para participar aqui do Questão de Ordem. Já faço um novo convite para falar sobre este assunto, mas também sobre outros, e fica aberto às suas considerações finais. Agradeço também, Gabriel, todo o pessoal da técnica aqui, né? Ao meu colega vereador Igor Diego. Também tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, viu, Igor? De verdade. E ao João Pedro também por isso que a gente aprendeu aqui hoje com ele. Eu acho que a questão das microflorestas é uma iniciativa importante da prefeitura, né? Não é porque eu sou da oposição que vou deixar de aplaudir quando temos que aplaudir, mas a gente tem que pensar de uma maneira integrada, né, na política ambiental da cidade. Eu acho que tem aspectos que deixam bastante a desejar, acho que vem um debate importante sobre o plano diretor, nós temos que botar o meio ambiente dentro do plano diretor, definitivamente, não podemos deixar passar essa oportunidade, porque senão é daqui a 10 anos novamente, e aí a gente vai lidar com uma cidade que pode estar muito pior ambientalmente, né, do que a que nós já temos hoje, que já está numa situação difícil. Então, acho que é fundamental isso, e a gente vai brigar bastante para que isso possa ser uma das pautas centrais, tanto da Câmara como da Prefeitura, da sua relação com a sociedade civil aqui em Campinas. João Pedro Serrano, engenheiro florestal da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, também muito obrigado por ter aceito o convite, vir até os nossos estúdios, falar sobre a implantação dessas microflorestas aqui na cidade de Campinas. Já faço um novo convite para você retornar aos nossos estúdios, daqui um tempo para falar como é que está sendo, né, a implantação, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Queria agradecer o convite, Gabriel, vereador Igor, vereador Wagner. É um prazer falar do que a gente gosta, né? Então, quando a gente tem um projeto que é bonito, que está sendo aplicado aqui em Campinas, a gente fica feliz. É a área que a gente trabalha desde sempre e gosta, e trazer essa nossa visão de dentro do poder público para a população é sempre excelente. E eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído para este debate, conscientização sobre meio ambiente, sobre educação, sobre este projeto que está sendo implantado aqui na cidade de Campinas. Continue na nossa programação e até a próxima. Tchau, tchau.